Boa tarde, irmãos e irmãs aí, irmãos do Brasil e do mundo. Em nome do Senhor Jesus Cristo, uma boa tarde com Jesus. Estamos mais uma vez aqui pela graça soberana do nosso Deus para fazer esse trabalho evangelístico aqui no norte do Paraná. Deus abençoe os irmãos da mensagem. Eu também sou da mensagem, graças a Deus. E todos os irmãos de todos os lugares do mundo inteiro, que Deus vos abençoe. Deus abençoe a todos os cristãos do mundo inteiro, em nome do Senhor Jesus Cristo. É bom ter cada um de vocês aí que acompanha esse trabalho. É muito bom ter cada um de vocês aí com a gente. Meu muito obrigado de todo o coração aos pastores que apoiam este trabalho, os pastores que gostam desse trabalho. De uma coisa a gente tem certeza, né, irmãos? Que quem é de Deus, ouve que é de Deus. Isso aí é a realidade, né? A fé vem pelo ouvir, ouvir pela palavra do Senhor. E os que são cristãos ouvem mesmo a palavra do Senhor, não importa onde esteja, seja quem é que esteja pregando, né? Deus sabe quem são os seus nessa terra, tá? Muito obrigado, eu agradeço as pessoas que gostam desse trabalho, que compartilham esse trabalho, né? Todas as pessoas. Eu não vou falar o nome de ninguém, porque são muitas pessoas, né? Mas o Senhor Jesus Cristo, Ele conhece o coração de cada pessoa nesta terra. Ele sabe quem são os que vão ouvir e quem são aqueles também que não vão ouvir, né? E Deus sabe que se tem a palavra dEle, é para chegar nos corações dos escolhidos dEle, nos quatro cantos desta terra. É por isso que o Evangelho de Deus está em todas as partes do mundo inteiro. Boa tarde, Isa. Boa tarde com Jesus. Deus abençoe a Isa, minha tia Lidilins, já está ali. Deus abençoe ela, viu? Obrigado, Isa, por estar aí. Muito obrigado, viu? Em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe as pessoas, irmãos aí, tá? Peço a cada um de vocês que entrem aí, vão compartilhando aí esta live, viu? Muito obrigado, irmãos do Brasil e do mundo, cada país, né? Meu muito obrigado. Eu não vou falar o nome de ninguém aqui, já falei isso, então vamos já entrando na palavra do Senhor já aqui, né? Já quero ler aqui o Salmo de número 16. Hoje nós vamos ler o Salmo 19, né? Vamos ler o Salmo 19 aqui, para a gente poder já estar entrando na palavra do Senhor nosso Deus. Que Deus abençoe todos os irmãos do mundo inteiro, todas as pessoas aqui do Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, cada estado, cada país. Que Deus vos abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo. Entre aí, gente, vamos participando, tá? Os irmãos da África, enfim, todas as partes do mundo. Deus abençoe. Vamos ler então o Salmo 19 aqui, para a gente já poder estar entrando na palavra do Senhor nosso Deus. Vamos ler o Salmo 19 então. Os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Sem linguagem, sem fala, ouvem-se as suas vozes em toda a extensão da terra, e as suas palavras até o fim do mundo. Neles pôs uma tenda para o sol, que é qual noivo que sai de seu tálamo e se alegra como um herói a correr o seu caminho. A sua saída é desde uma extremidade dos céus, e o seu curso até a outra extremidade deles, e nada se furta ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e alumia os olhos. O temor do Senhor é limpo e permanece eternamente. Os juízos do Senhor são verdadeiros e justos juntamente. Mais desejáveis são do que o ouro, sim, do que muito ouro fino, e mais doces do que o mel e o licor dos favos. Também por eles é admoestado o teu servo, em os guardar a grande recompensa. Quem pode entender os próprios erros? Expurga-me todos que me são ocultos. Também da soberba guarda o teu servo,
para que se não assenhorei de mim. Então serei sincero e ficarei limpo de grande transgressão. Sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante a tua face, Senhor, rocha minha e libertador meu. Vamos então entrar na palavra do Senhor já, meus irmãos. Vamos ler então aqui Zacarias 14, versículo 7. Zacarias 14, versículo 7, que diz assim: vamos ler o versículo 6 e o versículo 7 de Zacarias 14. Versículo 6 e o versículo 7 de Zacarias 14, que diz assim, versículo 6: e acontecerá naquele dia que não haverá preciosa luz, nem espessa escuridão, mas será um dia conhecido do Senhor, nem dia nem noite será. E acontecerá que no tempo da tarde haverá luz. Vamos repetir então, né? Os dois versículos novamente. Zacarias 14, versículos 6 e 7. E acontecerá naquele dia que não haverá preciosa luz, nem espessa escuridão, mas será um dia conhecido do Senhor, nem dia nem noite será. E acontecerá que no tempo da tarde haverá luz. Amado Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, o Senhor acrescente as bênçãos, a leitura da palavra do Senhor, Pai, nesta tarde. Que isto possa chegar, Pai, nos corações dos escolhidos do Senhor nesta terra. Não só daqui, Pai, mas de todas as partes do Brasil e do mundo, onde estão invocando o nome do Senhor nosso Deus. Evangelismo, salmodiando, louvando, profetizando e ensinando as pessoas os caminhos do Senhor nosso Deus. Que o Senhor acrescente as bênçãos da leitura da palavra do Senhor nessa tarde e que não saia nenhum pensamento meu aqui, Senhor. Me entregue completamente em tuas mãos, Pai. Que seja o Senhor falando a palavra do Senhor. E que através desta live, Pai, cada pessoa que tem um problema possa alcançar o resultado mediante a fé de cada um, de cada pessoa nesta terra, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, o Senhor é o dono da tua palavra, Pai. Amém. Então, irmãos, baseado nesse em Zacarias 14, versículos 6 e 7, nós vamos falar um tema nesta tarde sobre um povo luz na terra. Sobre um povo luz na terra. Aí no Salmo, se eu não me engano, parece que é no Salmo 105, eu não lembro do versículo, mas lá fala, né, que a palavra do Senhor é lâmpada para os nossos pés. Então, baseado nisso, irmão, nós vamos falar então um povo luz sobre a terra, porque desde que existiu humanidade na terra, sempre existiu um povo luz sobre a terra. São que o povo luz, eu preguei anteriormente a live que eu fiz, né? Ser crente não quer dizer que ser um cristão, né? Mas a pessoa ser um cristão, então, é a luz desse mundo. É por isso que aqui em Zacarias, Deus abençoe ali o missionário Malaquias Vascos. Um abraço, Malaquias. O missionário Elias Vasco, Elias Venâncio. Deus abençoa. Um grande abraço ao pastor Mauro Cardoso, também de Arapongas. Deus abençoe o pastor Mauro, pastor José do Lari, e esses irmãos aí, esses pastores abençoados aí, que gostam dessa palavra, né? Por que um povo luz nesta terra, irmão? Porque desde quando existiu a raça humana na terra, tinha um povo luz na terra. Sempre tem, como está naquela mensagem, as 3 classes de crentes, tem as 3 classes de crentes sobre a terra. Tem 3 tipos de crente. Tem o crente genuíno, que é o crente verdadeiro.
Tem o crente fronteiriço e o crente manufaturado. O crente fronteiriço é aquele que escuta a palavra, tem um pouco de gosto, daqui a pouco já some tudo dele, já perdeu tudo. Entra pelo ouvido e sai por outro. Então esse povo, irmão, assim, não é povo luz da terra. Povo luz são aqueles, os caminhantes do Senhor nesta terra. É por isso que nós estamos falando sobre um povo luz. É por isso que aqui em Zacarias 14, versículo 6 e versículo 7, o Espírito Santo falou aqui, através, né, do sacerdócio, Zacarias, né, que escreveu essa parte aqui na Bíblia. Deus abençoa também a minha esposa Luzia, que está aí assistindo. Deus abençoe. É por isso que está falando. Nós estamos vivendo num tempo que o mundo está completamente, quase trevas totais, irmãos. Por quê? Porque o que está acontecendo isso, irmão? Por consequência do que? Do pecado. A palavra vai. A palavra está sendo anunciada, mas a maior parte da humanidade, irmão, estão rejeitando a palavra do Senhor nosso Deus. E somente, irmão, quem aceita a palavra do Senhor é o povo luz. É aqueles que são chamados por Deus, é aqueles que confiam em Deus, é aqueles que dedicam a vida deles a Deus, é aqueles que entregam a vida deles nas mãos de Deus, é aqueles que não medem sacrifício para estar nos caminhos do Senhor nosso Deus, é aqueles que desprezam as coisas do mundo pelo amor da palavra do Senhor nosso Deus, é aqueles... Você vê lá desde o começo, tem pessoas que perderam a sua vida pela palavra do Senhor Jesus Cristo, mas Jesus falou, aquele que perder a sua vida por amor a mim, achá-la-á, encontrará, entrará e achará pastagem. É por isso que nós estamos falando, né? A Bíblia aí em Mateus 5,14, você vai notar ali o que Jesus falou ali em São Mateus, né, no livro de Mateus, o Espírito Santo falou ali em Mateus 5, versículo 14, lá a Bíblia lá ela está falando, né? Lá em Mateus 5, versículo 14, lá a Bíblia está dizendo que ali Jesus fala para os seus discípulos que eles são a luz do mundo. Aquela mesma luz que estava ali no Oriente está agora também no Ocidente. É por isso que aqui em Zacarias 14, versículos 6 e 7 está dizendo aqui, ó, porque aquela mesma luz ali, aquela luz que estava com Jesus ali na terra, por quê, irmão? Porque no livro de São João 11, antes que Lázaro morresse, você vai ver o que Jesus falou para os discípulos dele ali. Nós vamos passar também por essa leitura lá. Você vai ver o que Jesus falou para os discípulos dele, ali em João 11 ali. E Jesus falou também aqui em São Mateus 5, versículo 14. Jesus falou claramente. Jesus falou: vós sois a luz do mundo. Jesus falou claramente, São Mateus 5, versículo 14, Jesus falou, vós sois a luz do mundo. E ele disse, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Então por que está no monte, irmão? Porque você está alto. O cristão, ele tem a natureza de águia. Ele está acima de todos os principados e potestades. Ele está lá na luz, ele está lá na rocha sólida com o Senhor Jesus Cristo. Ele está ligado no Espírito Santo. Ele está ligado aqui na terra. Porque Jesus falou, o que ligar na terra será ligado nos céus. Mas o que desligar na terra será desligado nos céus. Vocês estão entendendo, meus irmãos? Você que está aí do outro lado ouvindo esta live. Deus abençoe você. Entre aí, vão participando aí. Agora, eu te pergunto, quem não está com Deus, irmão, não está na luz. Para você ser um filho luz dessa terra, você tem que estar caminhando sobre os mandamentos do Senhor nosso Deus. Embora Deus veio para salvar os pecadores. Deus veio para salvar os pecadores. É por isso que Deus, ele é um salvador. Isso começou lá desde o tempo de Noé. Quando o mundo entrou em colapso,
total espiritual de trevas. Deus foi e chamou quem? Noé. Deus andou com quem? Andou com Enoque. 300 anos. Enoque era uma igreja. Deus andou com Enoque 300 anos. Por quê, irmão? Porque a igreja sou eu e você. Nós somos a igreja. Agora você vê que Jesus falou em São Mateus 5, versículo 12. São Mateus 5, versículo 14. Jesus falou claramente em São Mateus 5, versículo 14. Lá Jesus falou, ó, vós sois a luz do mundo. Aqui, ó, olha aqui, ó. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte, irmão, porque você está muito mais além de cada sistema religioso, irmão. O cristão está acima de tudo isso, porque a natureza do cristão é a natureza de águia. Para mim, meu irmão, não importa onde você esteja buscando Deus. Se você é um cristão, aonde você está, se você estiver num lugar errado, Deus ele vai te resgatar de lá. Deus ele vai te resgatar daquele lugar lá. Ele vai te tirar de lá. Por quê, irmão? Porque você é uma luz que resplandece. Você está edificado sobre um monte. Como que você vai esconder uma cidade edificada sobre um monte? É a mesma coisa se chegar num galpão escuro, irmão, dentro da Mata Virgem. Ainda que dentro da Mata Virgem, se você acender uma vela, irmão, ainda que seja uma vela, aquela pequena luz vai apagar todas aquelas trevas que está ali por perto, tudinho vai apagar. Aquela luz vai apagar todas as trevas. Porque se tem uma coisa, irmão, que pode vencer as trevas, é a luz. E se você é um filho luz nessa terra, então as trevas não têm prevalência sobre você. É por isso que nós estamos falando, um povo luz sobre a terra. E é sobre este povo que o Cordeiro de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, está caminhando sobre esse povo na terra. Ele tem filhos e filhas, tem evangelistas, tem obreiros, tem pastores, tem homens de Deus aí que entregam a sua vida diretamente na mão de Deus, sem medir sacrifício nenhum. Esse é o povo luz sobre a terra. Esse é a cidade edificada sobre o monte. Essa é a cidade edificada sobre o monte. Como que você vai esconder uma cidade edificada sobre o monte? Como que você vai tirar uma luz que está no cristão? Como que você vai tirar a unção que está no cristão se ele crê em Deus? Porque ele está convencido, irmão, que somente existe um Deus verdadeiro, que é o Senhor Jesus Cristo. Irmão. Ele está convencido, foi como quando Jesus perguntou para os seus discípulos, e vocês quem acham que eu sou? Ali em São João 6,60, quando aqueles discípulos voltou tudo para trás, teve 11 que não voltou para trás. Pedro olhou para Jesus e falou, Senhor, para onde iríamos nós se somente o Senhor tem a palavra da vida eterna? Se somente o Senhor tem a palavra da vida eterna. E quando Jesus perguntou para aqueles 11, quem acham que eu sou eu? Pedro, cheio do Espírito Santo, não hesitou. Ele simplesmente disse, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Jesus sabia que Pedro tinha revelação e Pedro não sabia nem escrever o nome dele. São esse tipo de gente que Deus procurou na terra, irmão. Isso aí são tudo povo luz, um povo luz sobre essa terra. É um povo, irmão, que o inimigo não tem nem um pingo de poder sobre esse povo na terra. Se ainda existe chuva na terra, se ainda existe, a terra ainda está produzindo, se ainda existe bênção sobre a terra, é porque Deus ainda tem um povo sobre essa terra que chama pelo nome dele. Por que que o incrédulo prospera? Por que que o ímpio prospera? Porque às vezes chove na lavoura de um ímpio e às vezes na lavoura de um cristão não chove. Isso que eu falo. Se esse mundo ainda está produzindo, se Deus ainda manda chuva nessa terra, se ainda está tendo intercessão, irmão, é porque tem um povo luz sobre essa terra. As meninas dos olhos de Deus ainda estão sobre essa terra, como a menina dos olhos de Deus está ali também em Israel. É por isso que em Zacarias 14, versículos 6 e 7, tá? Lá está falando, tá? Lá está dizendo, em Zacarias 14, 6 e 7, você vê que o que o Espírito Santo falou através aqui do profeta Zacarias, ele dizendo, ó, e acontecerá naquele dia que não haverá preciosa luz, nem espessa escuridão. Por que não está em espessa escuridão o mundo, irmão? Porque tem um povo que chama por Deus nessa terra.
Tem um povo que ainda ama Deus acima de tudo nessa terra. Esses são um povo luz sobre a terra, irmão. Um povo luz na terra. Um povo luz na terra. Esse é o povo de Deus que anda com o Senhor nosso Deus nessa terra. Por isso nós estamos falando um povo luz sobre essa terra. E para que você seja uma mulher luz, um homem luz nessa terra, irmão, você tem que entregar a tua vida a Jesus a cada segundo, a cada minuto, a cada hora, a cada dia, a cada semana, a cada mês. Às vezes você tem vontade de servir Jesus hoje. Você fala, não, eu vou esperar lá no final de semana, eu vou me converter. E se não tiver tempo? Você sabe se você vai amanhecer vivo amanhã? Você não sabe. Você não sabe. Você não tem certeza quantos anos você vai durar nessa terra. Então se você está vivo, por que você não procura Jesus hoje? Enquanto a porta da misericórdia, enquanto Ele está te chamando, enquanto a palavra está chegando até você, por que você não aceita Ele? Para que você também passe a fazer parte desse povo luz na terra. Um povo luz na terra. O mundo só não está em trevas total porque tem o povo de Deus nesta terra. É por isso que Jesus falou lá em São Mateus 7, versículo 21. Lá em São Mateus 7, versículo 21. Lá Jesus falou claramente, olha. É por isso que eu falo, irmão. A pessoa fala, mas eu estou adorando Deus, ixi, eu vou lá na igreja, lá eu ouço o pastor pregar, eu ouço o padre pregar, eu ouço o bispo pregar, eu entrego minha vida a Jesus, mas você tem que fazer um exame, meu irmão e minha irmã, dentro de você mesmo. Veja se você realmente está conectado com Deus. Veja se você realmente está conectado com Deus. Porque enquanto você tiver, o seu corpo estiver tendo prazer nas coisas desse mundo, meu irmão e minha irmã, o amor de Deus nem mesmo está em você. A palavra do Senhor diz que se você tem prazer nas coisas do mundo, o amor do Pai nem mesmo está em você. Como que você vai ser uma luz nesta terra? Como que você vai ser a luz desse mundo? Jesus falou isso para os discípulos dele e falou para todos aqueles que são os acompanhantes dele nessa terra. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, não esconde mesmo, irmão. Porque um cristão não tem como o inimigo, não tem como Satanás ele abafar um cristão. Irmão. Mesmo que ele tenta tirar a vida desse cristão, ele não consegue. Porque enquanto não chegou o tempo que Deus marcou nessa terra, o diabo ele não tem nenhum poder de tirar ninguém nessa terra. E ele não tira mesmo. Tá? Por quê, irmão? Porque Deus ele tem um povo luz nesta terra. É por isso que nós estamos falando, baseado em Zacarias 14, versículos 6 e 7. Você vê, acontecerá naquele dia que não haverá preciosa luz, nem espécie de escuridão. Não há espécie de escuridão, por quê? Porque tem um povo de Deus nessa terra. Muitas vezes a pessoa é agraciada aí, né, com uma colheita, a pessoa faz uma plantação lá, recebe aquela colheita, que aquilo ali dá tudo em dobro, e às vezes o cara é um dos piores, dos ímpios que tem nessa terra, mas ele está esquecendo que lá atrás dele tem um povo luz que está caminhando sobre essa terra. Olha o que ela fez. Você está entendendo? Por que a benção veio sobre a lavoura dele? Porque lá atrás dele tem um povo que está orando. Tem um povo que ora. Tem um povo que busca Deus. Tem um povo que chama por Deus. É por isso. Está entendendo? É porque tem um povo que chama por Deus nessa terra. Por que às vezes, muitas pessoas, às vezes aí, escapa aí de um perigo. Né? A pessoa escapa aí de um perigo. Muitas vezes a pessoa escapa de um acidente ali ileso. Deus abençoe os irmãos aí que estão seguindo esse trabalho, que estão mandando um amém. Deus abençoe os irmãos. Por que a pessoa escapa ileso, irmão? Porque tem gente orando nesta terra, tem pessoas que dobram o joelho dele nessa terra, irmão, e está buscando a direção de Deus. E Deus ele intercede, irmão. Deus ele intercede. Até mesmo por um hipócrita, um incrédulo, às vezes ele recebe uma bênção total aí no que ele está fazendo. Ele fala, Pai, não, Deus está comigo.
É bom, irmão, que você faça exame de consciência dentro de você e vê se você verdadeiramente está mesmo conectado com Deus. É por isso que nós estamos falando, porque aquela mesma luz que estava com Jesus ali no Oriente, essa luz também que está clareando agora no tempo do entardecer. Aquela luz que estava no Oriente está agora também no tempo do entardecer aqui. Olha aí, ó. No versículo 7 diz assim, ó, de Zacarias 14: mas será um dia conhecido do Senhor, nem dia nem noite será. Nem dia nem noite será. E acontecerá que no tempo da tarde haverá luz. Então nós estamos no Ocidente. Foi de manhã, lá no Oriente, quando Jesus caminhou com o povo dele. E agora nós estamos no tempo da tarde no Ocidente, e no tempo da tarde haverá luz, porque Jesus, ele subiu ao céu e voltou em forma de Espírito Santo e está caminhando sobre o povo dele nesta terra, meu irmão, minha irmã. Agora, eu estava falando para todos os irmãos, né? Jesus falou ali em São Mateus 7, versículo 21, Jesus, ele falou assim, olha, nem todos os que me diz, nem todos os que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Ele diz, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Não é todos que estão falando aí que louvando a Deus, irmão, cantando aí, salmodiando aí, pregando. Porque se fosse assim, então Jesus não tinha falado, nem todos que me dizem Senhor, Senhor, vai entrar no reino do céu. Mas ele falou, aqueles que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Você tem que fazer a vontade dele, irmão. Porque se você não fazer, você não vai entrar, irmão. Não acredita nisso, não. As pessoas acreditam que quando morre vai para o céu sem servir a Deus, irmão. Não vai. Não adianta, irmão, não entra. Não entra não, Jesus falou em João 14,6, ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Tem pessoa aí que vai entrar no reino do céu adorando uma coisa que nem Deus não é. Como é que uma pessoa vai entrar no reino do céu adorando uma coisa que não é Deus, irmão? Eu não estou aqui para criticar a religião de ninguém, não. Cada pessoa crê no que queira. Eu não estou aqui para criticar a fé de ninguém. Se você crê que qualquer coisa é um Deus para você, o problema é seu. Eu não tenho nada a ver com a vida de ninguém. Eu só falo que existe só um Deus verdadeiro. Só um Deus verdadeiro. E é Senhor Jesus Cristo. E fora dele, irmão, ninguém entra no reino dos céus. Se não for através do Senhor Jesus Cristo, irmão, você não é um povo luz nessa terra. Você não tem luz nessa terra. Sem o Senhor Jesus Cristo, você não entra no reino dos céus. Porque lá ele falou, em São Mateus 7, versículo 21, ele falou, nem todos que me dizem Senhor, Senhor, vai entrar lá no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Você tem que fazer a vontade de Deus para você chegar lá. O que é você fazer a vontade de Deus? É você ser obediente, irmão. Se humilhar cada dia mais, debaixo da potente mão de Deus, e seguir os mandamentos que Deus mandou seguir aqui nessa terra, para que você possa ter direito à árvore da vida e entrar na cidade santa pelas portas. Que pela janela você não entra. Jesus falou em São João 10. As minhas ovelhas conhecem a minha voz, mas de maneira nenhuma seguirão um estranho. Por quê, irmão? Porque um cristão luz nesta terra, ele conhece a voz do Senhor seu Deus. Ele conhece o caminho do Senhor seu Deus. Jesus falou, aquele que entra pela janela é ladrão e salteador. Ele disse, eu sou a porta, e todos que entrar por mim, salvar-se-á, entrará e achará pastagem. Ele disse, eu sou a porta. Ele disse, sem mim nada podeis fazer. Ele disse, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ele falou em São João 3,3. Na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino dos céus. Então, irmão, nós estamos falando de um povo luz na terra.
É isso que nós estamos falando, de um povo luz da terra. É por isso que Jesus falou, nem todos que me dizem Senhor, Senhor, vai entrar lá no reino do céu. Não entra mesmo, irmão. Jesus disse, nem todos que me dizem Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Mas aquele, ele disse, mas aquele, ou aquela, mas aquele ou aquela, que faz a vontade de meu Pai que está no céu. E fazer a vontade do Senhor, irmão, não é fácil, não. Muitas vezes você vai ter que passar por um caminho, por sofrimento. Muitas vezes, às vezes, tem homens aí que perdeu até a sua vida pelo amor do Evangelho. Teve homens que foram degolados. Teve pastor que foi imolado, cortaram o pescoço dele no cárcere, por causa da palavra do Senhor nosso Deus. Mas estão tudo lá na glória. Aqueles cristãos que morriam naquelas arenas, traçalhado por leões. Aquilo para Deus não era prejuízo, porque eles iam sendo estraçalhados e já ia entrando no corpo teofânico e subindo para a glória. Por quê, irmão? Porque era e é e tem um povo luz na terra. Hoje, os caminhantes do Senhor nosso Deus. E é por isso que Jesus falou. Vamos, eu já quero fazer uma live curta, já estou com quase 32 minutos aqui de live. Vamos falar um pouco aqui. Vamos falar aqui então uma mensagem aqui intitulada A Grande Luz Resplandecente. Vamos falar sobre a grande luz resplandecente aqui. Vamos ler aqui então. A grande luz resplandecente. Isso aqui, nosso precioso irmão Brana tirou isso aqui da Bíblia Sagrada e pregou esse grande sermão da Bíblia. Uma mensagem intitulada A Grande Luz Resplandecente. E nós estamos falando sobre um povo luz na terra. Então vamos ver o que Deus falou aqui através do profeta irmão Brana. A grande luz resplandecente, no parágrafo 55, isso aqui é tirado, extraído da Bíblia, e ele pregou esta mensagem lá em Jeffersonville, Indiana, nos Estados Unidos da América. Ele pregou esta mensagem, no mês 12, 22 de 12 de 1957. No dia 22 de 12, 22 de dezembro de 1957. Tá? Ele pregou esta mensagem, está bem longe, irmão. Faz muitos anos já, né? E ele tirou isso aqui da Bíblia e pregou esse sermão aqui, baseado no que nós estamos falando hoje aqui nesta tarde. Meu irmão, minha irmã, você que está aí do outro lado, que Deus abençoe cada um de vocês. Povo de Silvanópolis, do Brasil e do mundo. Deus abençoe todos vocês. Ele diz assim, no parágrafo 55, a grande luz resplandecente diz assim, mas para aqueles que buscam a Ele, parece que uma luz diferente começou a brilhar. Quando você começa a andar com Deus, irmão, a luz começa a entrar em você, você começa a sair fora das trevas. Por que é trevas hoje, irmão? As trevas hoje é pecado. Todos os pecados estão em trevas totais, irmão. O pecado é separação eterna de Deus, é trevas total. Tá vendo? Mas para aqueles que buscam a Ele, parece que uma luz diferente começou a brilhar. Que o está declarando, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E em sua grandiosa, magnífica beleza e poder, de um corpo celestial que foi enviado na forma de Espírito Santo nestes últimos dias para a igreja, para declarar seu poder de ressurreição. E ele é para sempre uma luz eterna que agora existe entre seus crentes. Essa luz, irmão, está nos crentes. Eu falo, irmão, crente cristão. Porque os verdadeiros crentes nessa terra são os crentes luz.
é o cristão, é o crente cristão, porque tem crente em todo quanto é tipo, irmão. Tem crente aí de todo quanto é tipo. Então ele está falando aqui, ó, que esta luz, ela é para sempre uma luz eterna que agora existe entre seus crentes, entre os crentes de Deus nessa terra, os cristãos. Ó, quão maravilhoso é ver aquilo que ele fez. E lá, enquanto eles permaneciam fascinados, um não podia falar ao outro. Aqui está falando dos reis magos, né? Quando seguia a estrela lá do Oriente para ver o menino Jesus, né? Tá vendo? Um não podia falar ao outro, tá vendo? Fascinado, pois a glória desta luz os tinha fascinado. Oh, como é hoje, meu pobre amigo decrépito, que quando um homem que nunca conheceu o poder dele para dar nova luz e para dar nova esperança, quando ele caminha na presença da divina pessoa de Cristo com uma fé que o mantém fascinado com sua majestade. Não é como caminhar para o altar e dar ao ministro sua mão direita, tampouco é como entrar no tanque para ser batizado ou ficar de pé com uma concha para ser aspergido. É entrar numa luz que você nunca presenciou antes. É uma âncora da fé divina que chama qualquer coisa contrária à palavra de Deus como se não fosse. Introduz nova vida, dá esperança ao maribundo, dá coragem ao fraco, dá cura ao doente, dá bênção aos desfavorecidos. Quão maravilhoso é dar um passo para dentro da luz, da sua presença, de sua presença. Não um mito, tampouco é algo que alguém carnalmente em sua mente delineou, mas é entrar diretamente na presença do Rei da Glória, a eterna luz do Deus vivo. Quando algo acontece que ancora aquela esperança em você, que não importa quão doente você fique, depois não adianta de jeito nenhum o diabo procurar tentá-lo com algo contrário. Está ancorado para sempre. Não importa quanto o inimigo faça você tentar viver uma vida errada. Você está ancorado para sempre, pois você entrou na presença dele, dentro de uma luz divina que mudou seu ser mais íntimo e pôs um gozo, a companhia de salvação tocando dentro do seu coração, acerca do qual o mundo não sabe nada, que você passou da morte para a vida. A morte e suas sombras fugiram de você, e você se tornou uma nova criatura quando você entrou nesta luz divina. Eu sou um homem-luz nessa terra. Pastor Mauro, o senhor é um homem-luz nessa terra. Missionário, você é um homem-luz nessa terra. Meus irmãos pastores aí, filhos de Deus, vocês são povo-luz nessa terra. Já estou indo aqui para o encerramento já, irmão. Estou indo para o encerramento já. Vamos ler aqui agora. Mais um parágrafo. Parágrafo 90 da mesma mensagem, a grande luz resplandecente. O que somos nós hoje, então? Somos estrelas. Cada cristão nascido de novo é um testemunho do Senhor Jesus Cristo, uma estrela para refletir o poder, a santidade do Senhor Jesus, para refleti-lo em sua vida,
aperfeiçoá-lo em seu falar, para aperfeiçoá-lo em seu poder de cura, para aperfeiçoá-lo em sua ressurreição, para refleti-lo em cada maneira que ele foi refletido, para nós, por Deus o Pai. Somos estrelas. Somos estrelas. Observe que tipo de estrela seria você. Esta estrela não era guiada pelo seu próprio poder, era guiada pelos poderes celestiais de Deus, do Deus Todo-Poderoso. E se alguma vez vamos caminhar pecadores a Cristo, temos que ser guiados pelo Espírito Santo. Romanos 8:1 diz, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Se vamos ser uma luz para refletir a Cristo, para trazer pecadores a Ele, temos que ser guiados pelo Espírito correto. Então nós podemos ser comuns, temos de ser incomuns. Tá? Temos de ser incomuns, não podemos ser comuns, porque o povo de Deus é um povo peculiar. Ele tem sido no decorrer das eras, e embora peculiar, mesmo assim a estrela era brilhante. Tá? Não brilhante na educação do mundo, negócios do mundo, mas brilhante como sacrifício diante do Senhor. Nós nos prostramos como os magos fizeram na presença do Rei dos Reis, para refletir sua luz. Você é uma estrela. Cada cristão é uma estrela, para guiar o perdido, para guiar o cansado. O pé do viajante para aqueles que estão procurando. Então, a estrela não pode ser guiada por si mesma, deve ser dirigido pelo Espírito. Deve-se refletir o brilho de Deus em sua vida, abster-se das coisas do mundo e viver pia e sobremaneira nesta vida presente. Deve refletir a luz de seu grande alguém que brilhou. O que devemos fazer então? Levantar e resplandecer a luz de Deus aos moribundos nas trevas profundas deste mundo. Nós devemos refletir e resplandecer a presença do Senhor Jesus em seu poder ressuscitador, como Ele é ontem, hoje e eternamente, para refletir. Você vê, irmão? Lá em Daniel 12:3, lá está falando. Está aqui, ó. Era para mim ter lido isso aqui, ó. Aqui em Daniel, ó, somente esse versículo. Para os irmãos verem aqui, ó, o que é o cristão hoje, o que é um povo luz, irmão. Sobre a terra. Olha aqui, ó. Daniel 12, versículo 3. Disse assim, ó. Daniel 12, versículo 3. Esse é um povo luz sobre a terra. Pastor José Dolari, Deus abençoe. Um forte abraço. Precioso homem de Deus. Deus abençoe por estar aí. Olha aqui, irmão. Já para o encerramento, já encerrando agora. Daniel 12, versículo 3. Está dizendo assim, ó. Os entendidos. O que é os entendidos? Não são os povos que são guiados por Deus nessa terra. Um povo peculiar, um povo humilde, são esse povo que o mundo não dá nada por eles. É esse povo que aqui Daniel falou aqui em Daniel 12, 3. Diz assim, ó. Os entendidos, pois, resplandecerão como o resplendor do firmamento. E os que muitos ensinam a justiça, que é a justiça, a palavra do Senhor, refugirão como as estrelas, sempre e eternamente. Amado Deus e Pai, obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade que o Senhor nos concedeu nessa tarde, Pai. Abençoa cada um dos pastores, os irmãos que seguem esse trabalho, cada um dos irmãos aí.
as pessoas que estão compartilhando esse trabalho, Pai. Que Deus abençoe cada um dos irmãos aí. Você, meu irmão, minha irmã, que está lutando contra uma enfermidade, você que tem um problema na justiça, você que precisa de um problema na justiça, seja uma aposentadoria, seja o que for, você que tem um problema lá no seu trabalho, está sendo perseguido, entrego cada um desses problemas diante de Deus nesta hora. Você que está aí, irmão, causado por um câncer aí, que Deus possa te dar um livramento. Você que está lutando em favor da vida, meu irmão, minha irmã, Deus abençoe cada um de vocês, que possa alcançar o que vocês estão precisando. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que Deus abençoe cada um dos irmãos que segue esse trabalho. Em nome do Senhor Jesus Cristo, domingo que vem estaremos aqui novamente, querendo o Senhor, se for da sua vontade, que Deus faça resplandecer o meu e o teu rosto e a paz no teu coração, em nome do Senhor Jesus Cristo, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.